Boa noite, boa noite, boa noite. Bora para mais uma aula da Mentoria Imparável. Olha só, hoje nós vamos falar sobre estratégias para liderar a si mesmo com disciplina e foco, né? Nós estamos aqui nesse mês falando sobre autoliderança e essa já é a nossa segunda aula e eu quero priorizar um pouco para a gente falar sobre disciplina e foco, né, que são componentes importantes aqui dentro dessa estratégia de autoliderança. Só compartilhar minha tela aqui. Então, beleza. Bora falar um pouquinho sobre estratégias para a liderança de si mesmo com disciplina e foco. É um assunto interessante, porque poucas vezes a gente tem liderado a nós mesmos, né? E poucas vezes a gente tem desenvolvido a questão da disciplina e do foco. E não é uma coisa simples também, não é uma coisa comum a questão da disciplina e do foco. Nem todas as pessoas conseguem, né? Algumas pessoas conseguem ser mais disciplinadas que outras, mas nem todas as pessoas conseguem ser disciplinadas ou conseguem manter o foco. E vamos falar a verdade, né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, é muito difícil manter o foco nas coisas que a gente quer. Mas é importante, aquelas pessoas que conseguem ter a capacidade de manter essa disciplina e manter o foco são as pessoas que já saem na frente. São as pessoas que já conseguem atingir resultados que as outras pessoas não conseguem, porque a maioria das pessoas não conseguem ter esse foco. E nós somos bombardeados de estímulos desde que a gente acorda, né? A gente acorda, a gente já está sendo bombardeado por estímulos e a gente vai dormir, a gente ainda está sendo bombardeado por estímulos. E isso também acaba interferindo até nos nossos próprios sonhos, né? Até na nossa própria qualidade do sono, por causa dessa quantidade de estímulos que a gente está exposto durante o dia. E a gente vê vários quadros clínicos, várias complicações relacionadas a esse tipo de coisa, né? E a gente precisa aprender a ser disciplinado, a gente precisa aprender ser focado dentro das coisas que a gente quer, dentro de tudo aquilo que a gente está buscando, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Então, disciplina e foco, né? O que que é disciplina e o que que é foco? A disciplina e o foco, eles são pilares da autoliderança, né? Então, eles permitem que você se mantenha consciente e que você direcione a sua energia para o que realmente importa, mesmo que seja diante das distrações ou diante dos desafios. Por isso que é importante a disciplina e por isso que é importante o foco. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles de forma individual. Então, a disciplina, o que que é a disciplina? A disciplina é a capacidade que a gente tem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está motivado. E não é todos os dias que você vai estar motivado. E não é todos os dias que você vai encontrar motivação. Aliás, a motivação é apenas 3% daquilo que a gente precisa. Os outros 97% é disciplina. Então, disciplina é a capacidade que você tem de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando você não encontra a motivação. E a motivação ela vai ser o start, ela é apenas o estupim para fazer você levantar da cama e fazer aquilo que precisa ser feito. O resto é com a disciplina, tá? Então, ela é essa capacidade que a gente tem de fazer aquilo que precisa ser feito. E o que que é o foco? O foco é manter a atenção no que é importante. E aí você vai fazer o quê? Evitar dispersões desnecessárias, né? Distrações desnecessárias, tudo aquilo que foge daquilo que você tem que fazer. O foco é manter você naquilo que é importante. Então, por que que eles são essenciais? A disciplina, ela constrói hábitos que sustentam o nosso progresso. E eu falo sempre para vocês aqui, 40% daquilo que a gente faz durante o dia é através de hábitos, é feito de forma automática. Então, a gente não precisa pensar muito para poder fazer. E a disciplina, ela constrói esses hábitos. Por isso que é importante ser disciplinado, para construir bons hábitos, para conseguir extrair bons resultados daquilo que a gente está buscando.
E o foco, ele vai eliminar esforço, né? Desperdiçados, né? E também vai eliminar as distrações, né? O foco vai ajudar você a alcançar as suas metas de forma mais rápida. Então, quando eu estou focado, eu consigo atingir o resultado. Algumas pessoas perguntam, né? Poxa, mas como que você consegue, às vezes, escrever tão rápido, ter livro que você escreveu com 3 dias e tal? Mas é justamente por despertar esse poder escondido que existe dentro de nós e entrar num processo de foco naquilo que está fazendo, sem que as distrações possam atrapalhar esse resultado, né? A gente chama isso dentro do desenvolvimento pessoal de estado de flow, né? Quando você consegue extrair o máximo do seu potencial. E qualquer um consegue ativar esse poder que está escondido dentro da gente, tá? Qualquer um, qualquer pessoa consegue. O foco, ele é o principal responsável pelo resultado, né? Por alcançar as metas de forma mais rápida. Então, a gente já começa falando sobre esse alicerce da autoliderança, né, que é a disciplina, que nós falamos aqui no início. E o que eu preciso entender, o que eu preciso aprender sobre a disciplina? Primeiro, a disciplina é algo inato, ela não vai nascer para você, com você, tá? Ela não é um superpoder que você tem e que você pode ativar a qualquer momento. Não, a disciplina, ela precisa ser desenvolvida. É uma habilidade que pode ser desenvolvida com a prática. Então, você pode falar assim, mas eu não consigo ser disciplinado. Não, você não é disciplinado. Você não nasceu com disciplina. Você vai desenvolver a disciplina. Você vai treinar essa disciplina. Você vai criar esse hábito de ser disciplinado nas coisas que você tem que fazer. Então, é uma habilidade que você vai desenvolvendo com a prática. Vai desenvolvendo todos os dias. Qual que é a base, então, da disciplina, né? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a disciplina é a clareza. É saber o que que você quer alcançar. Então, um dos pilares aí da disciplina é a clareza. Um outro pilar da disciplina é o planejamento. Você precisa estruturar um caminho viável para as suas metas. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Saber o que que você quer, saber onde você está para saber onde você vai também, mas criar um planejamento, criar um plano de ação. E uma das bases da disciplina é esse planejamento que a gente tem falado, essa estrutura do caminho que você quer. Então, eu tenho a clareza, eu sei o que que eu quero alcançar. E aí, o que que eu preciso? Eu preciso desse planejamento, eu preciso estruturar um caminho que seja viável para poder alcançar essas metas. E aí, eu preciso fazer o quê? Aquilo que é necessário todos os dias, independente das circunstâncias, que nós chamamos de execução, que é o outro pilar da disciplina. Então, como que eu consigo ser disciplinado? Tendo clareza, tendo um planejamento e o principal, fazer aquilo que é necessário. Fazer, 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 fazer. Mas eu não quero fazer. A gente não vai fazer aquilo que a gente quer. Tem uma frase que diz, né, que criança faz o que quer e adulto faz o que é preciso, né? Eu acho que você chegou no momento que você tem que fazer o que é preciso, não é aquilo que você quer. E a gente quer fazer aquilo que é mais confortável, aquilo que dá menos trabalho, e é uma função do nosso cérebro, né? Proteger e economizar energia. Então, tudo que for para diminuir o esforço, o nosso cérebro vai querer fazer. E aonde que você atinge os resultados? Quando você ultrapassa essa questão do esforço, quando você sai dessa zona chamada conforto, né, da zona de conforto, e você começa a fazer aquilo que precisa ser feito. E aí você já começa a ter os resultados. Então, a base da disciplina é aqui, é a clareza, é o planejamento e também a execução. E dentre eles, a execução é um ponto, para mim, o ponto principal, né? O segredo está no fazer. Se você quer um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Se você quer coisas grandes, você precisa fazer coisas grandes. E aí nós entramos com as estratégias para poder desenvolver essa disciplina. O que que eu faço, então? Eu preciso criar os hábitos. Mas eu não vou, de repente, criar os hábitos já consolidados. Claro que eu vou ter que inserir. E aí eu preciso fazer o quê? Pequenas ações. E essas pequenas ações consistentes, ela tem um impacto significativo ao longo do tempo. Por quê? Porque essas pequenas ações é que vai mexer com a nossa estrutura. Aqui eu dei um exemplo aqui de meditar 2 minutos antes de expandir para 10. Mas, por exemplo, eu quero ler um livro, né? Pode ser outra coisa importante. Eu não vou, de repente,
começar lendo o livro inteiro no dia, ou 10 páginas, 20 páginas. Eu não tenho o hábito de leitura. Poxa, mas se eu ler uma página naquele dia, já é um resultado. Ah, mas uma página é pouco. Então, se esforce um pouquinho, leia duas, leia quatro. Se você pegar, um outro exemplo que eu dou, né? Se você quer ler um livro de 150 páginas, é só você dividir pelo número de dias, né? Divide 150 por 30, você vai ver que você vai ter que ler 5 páginas por dia. 5 páginas por dia, você vai ler em no máximo 10 minutos, 12 minutos, mas estourando, digamos que seja, você demore muito para ler. Você demora 15 minutos. O que que é 15 minutos do seu dia? Mas talvez, poxa, 15 minutos é muito. Começa com 5 minutos de leitura, independente das páginas, mas para você criar esse hábito. Eu falei para minha esposa esses dias, ela começou a caminhar, e aí agora ela está correndo também, e eu falei para ela, eu falei, olha, é importante, ela ia ter que trabalhar de manhã, eu falei, é importante que você vá nem que seja fazer 1 quilômetro, dois, mas nesse período de adaptação, nesse período que você está desenvolvendo o hábito, pelo menos o teu corpo entender que você vai sair. Nem que você não faça o percurso que você programou, nem que você não faça aquilo que você está fazendo todos os dias, mas você vai se tornar disciplinada em fazer aquilo, né? Porque o teu corpo vai entender, olha, vai chegar esse horário, vai chegar esse momento, você vai sair para fazer. Então, o resultado talvez não vai ser aquele que você gostaria, ou talvez você não vai poder fazer o percurso que você programou, mas você teve a disciplina de levantar, de colocar a roupa ali, de ir para a academia, de ir para a rua, para andar, para correr, para fazer a sua atividade física. Então, isso vai se tornando um hábito. O seu corpo está olhando e falando assim: olha, não tem o que a gente fazer, não dá para a gente dar desculpa, não é o trabalho, não é o frio, não é isso, não é aquilo que vai interferir nesse resultado. E aí ele vai entender que você vai fazer de qualquer forma. E aí ele não está preocupado se você vai cumprir o trajeto que você programou lá ou se você vai ficar 1 hora na academia. Mas o fato de você ir e fazer, ele já está entendendo, olha, tem mudança, vai atingir resultado, né? Alguma coisa está acontecendo e isso vai consolidando a sua disciplina, são os micro hábitos. Então, não queira fazer tudo de uma vez ou dança radical. Vai acrescentando poucas coisas, vai colocando ali 2 minutos, 5 minutos nas coisas que você ainda não faz, vai colocando distância, vai colocando metas, vai atingindo essas metas e você vai ver que vai ser muito mais atrativo para você, vai ser muito mais fácil você desenvolver essa disciplina através de micro hábitos, né? Outra coisa é o compromisso público. Você pode fazer o quê? Compartilhar suas metas com uma pessoa ou com outras pessoas, isso faz com que você crie responsabilidade. É por isso que a gente vai lá para as redes sociais e posta muitas vezes, né, para reforçar esse compromisso público, para falar, olha, alguém está vendo, isso faz com que eu queira completar, eu queira fazer. É claro que nesse período do ano agora, se você stalkear algumas redes sociais aí, você vai ver que está lá, 13 de 365. Eu não sei se vocês já viram aí nos amigos de vocês, mas nos meus aqui já apareceu bastante. E pessoas que começam todos os anos lá, colocando lá as suas metas, mas geralmente não conseguem cumprir. É bom o compromisso público? Claro que é bom, é importante, mas tem que levar a sério, né? Eu lembro que quando eu escrevi meu primeiro, antes de escrever meu primeiro livro, eu criei a capa dele e eu fui para as redes sociais e eu postei. Quando as pessoas começaram a comentar, eu falei, opa, agora ficou sério o negócio, agora eu tenho que fazer, porque eu fiz um compromisso público, eu ia escrever um livro, e agora esse livro precisa sair. Então é importante a gente fazer esses compromissos ou com outras pessoas, né? Coloca esse compromisso ali, porque essas pessoas vão falar: e aí, você está caminhando ainda? E aí, você está correndo? Você está na academia? Você está lendo? Você está palestrando? Você está na mentoria? Você está isso? Esse compromisso público vai ajudar você a criar essa responsabilidade junto com a disciplina. Por exemplo, informar um amigo, né, sobre a sua rotina de exercício para se manter comprometido. Né? Então, compartilha com alguém, poxa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e se for importante para você e você precisar disso, né, coloca para aquela pessoa, para seu amigo, seu mentor, alguém, para cobrar de você. E aí? É por isso que a gente tem as reuniões periódicas, né? Justamente para a gente estimular e para a gente fazer algumas cobranças, porque às vezes precisa. Nós precisamos, eu preciso. Às vezes eu tenho que recorrer aos meus mentores e aí tem que ir para o conflito e aí eu tenho que olhar que eu estou muitas vezes procrastinando, muitas vezes fazendo o corpo mole.
Mas é só através desse confronto que a gente consegue fazer isso. Mas quando eu faço esse compromisso público, ele fica muito mais sério, né? E esse compromisso público não precisa ser nas redes sociais, esse compromisso público não precisa ser com muitas pessoas, mas compartilhar com alguém que possa te incentivar e que possa, de repente, te cobrar, né? E aí, outra coisa que é interessante são as recompensas inteligentes, né? Reconhecer as suas conquistas, mas evitar exageros que sabotem o seu progresso. Tem que ter recompensas inteligentes ali, porque senão você vai acabar se acomodando novamente, saindo de uma zona de conforto e entrando na outra. E não é isso que a gente quer, né? Nós queremos resultados, nós queremos sair da zona de conforto, mas para atingir os resultados necessários da nossa vida e entrar na zona de desfrute, né? Esse é o principal ponto. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que é o foco, que é o segredo para a gente poder manter a alta performance, que está nessa questão da autoliderança, né? Então, o que que a gente precisa aprender sobre o foco? Que o foco, ele direciona a nossa atenção para o que realmente importa. Então, ele vai aumentando a produtividade e ele reduz o estresse e melhora a qualidade dos resultados. Então, é importante a gente focar. Eu ouvi falar que tudo aquilo que a gente foca, a gente expande. Vocês já ouviram falar isso? Vocês já ouviram? Sim? É justamente nesse ponto aqui. Gente, só lembrando aí que é para você estar, para estarem com a câmera ligada o maior tempo possível aí para a gente interagir na aula, tá? Para eu estar olhando vocês aqui também, senão fica ruim até para mim aqui para poder dar aula, tá? Tudo aquilo que a gente foca, né, vai se expandindo. Se a gente foca no problema, o problema vai se tornando grande. Se a gente foca na solução, a solução aparece rapidamente. Então, o foco ele ajuda a aumentar a produtividade, ele reduz o estresse e também melhora a qualidade dos resultados. E existe alguma técnica, então, para aumentar o foco? Claro que existe. Uma das regras aqui para você aumentar o foco é chamado princípio de Pareto, né? É a regra 80-20. Você vai identificar as 20% de tarefa, né, os 20% de tarefa, que geram 80% dos resultados. São as tarefas maiores, são as tarefas que atingem os resultados maiores. Identifique, foque nessas tarefas, porque elas vão gerar a maior parte do resultado. Você vai ver que você está sendo mais produtivo e vai priorizar as atividades em sua rotina. Esses são pontos importantes. Priorizar essas atividades que você identificou que geram 80% dos resultados que você tem. Outra coisa é o bloqueio do tempo. Você precisa dividir o seu dia em blocos dedicados às tarefas específicas e você precisa eliminar as distrações. Nós falamos isso antes do final do ano, né? Nós falamos isso quando nós falamos sobre planejamento estratégico. Mas é importante a gente reforçar que para a gente manter o foco, a gente precisa dividir o nosso dia, as nossas tarefas, né, em blocos, para que nós possamos eliminar essas distrações e atingir o maior resultado. Por exemplo, você pode reservar 1 hora do trabalho para você desenvolver de forma profunda, sem você tocar nas redes sociais. Ah, mas eu trabalho com as redes sociais. Ok, daí você depende das redes sociais. Mas eu tenho que produzir, eu tenho que criar um relatório, eu tenho que criar alguma coisa. Eu tenho que desligar das redes sociais para eu poder colocar o foco em cima daquilo que eu preciso criar, daquilo que eu preciso produzir, ou de repente do trabalho que eu tenho que desenvolver ali. Muitas empresas hoje em dia não estão permitindo mais que as pessoas utilizem aparelhos celulares dependendo daquilo que faz. Eu vi que o presidente ele vai sancionar um projeto agora que as escolas que será proibido a utilização do aparelho celular nas escolas públicas. Provavelmente vai estar em vigor agora já a partir de fevereiro no início das aulas. Mas é bom ou é ruim? É uma Ai, opção. eu Mas falei, é não, algo que de repente pode estar mentoria. o foco das pessoas. Tá? Quem tiver com o microfone ligado aí, só deixa no mute aí. Se quiser falar, pode abrir, não tem problema. Então, foi observado que tem tirado muita atenção dos alunos. Então, não é por acaso. Acordei hoje, vou fazer sancionar uma lei aqui que vai proibir isso. Não, tá acontecendo alguma coisa, está tirando o foco. A Patrícia pode falar melhor ali, ela é professora, né? E ela sabe muito bem que ajuda, é difícil, né? Você tirar a tecnologia hoje da mão das pessoas, dos alunos principalmente, mas ao mesmo tempo
é muito difícil você concorrer com o celular. Então, quando vem esse projeto que será proibido nas escolas e vai ter ali toda uma metodologia, toda alguma coisa, todo um momento para poder usar, de repente pode fazer com que os alunos sejam mais produtivos. E o objetivo é esse. Mas por quê? Porque identificou que os alunos não estão focando na atividade, no exercício, no professor, porque hoje em dia o celular ele virou tudo, né? Ele é atrativo para todas as coisas. Não sei se a Patrícia quer É falar. que, existe o uso e o abuso, né? Exato, Então a gente usa, consegue usar para pesquisa, isso ajuda muito. Porém, eles abusam, eles não têm limite, então aí fica difícil. Então aí o que que aconteceu? Vai se proibir. exatamente. Então, mas por quê, né? Porque é esse assunto que a gente está falando aqui, do foco. E aí, quando a gente pega e reserva essa 1 hora, por exemplo, de trabalho, eu vou falar um pouquinho melhor sobre você dividir o tempo ali. Mas quando você pega e foca 1 hora, você já vai ver que você é muito produtivo dentro de 1 hora. Você é muito produtivo. E hoje a gente está cheio de distração. E às vezes você está em casa, às vezes você trabalha de casa assim como eu, daí tem filho, aí tem marido, tem esposa, aí tem várias coisas que levam à distração e às vezes é muito difícil você se tornar uma pessoa produtiva, né? Então, por isso que é importante a gente entender e falar aqui sobre o foco e eliminar essas distrações aqui, tá? Não, tranquilo, quem não puder, né? Tá com a câmera aí, tá tranquilo, mas quem puder, mantenha aí. Qual que é outra questão, né? É que eu só estou lendo o chat agora, tá? Você utilizar aqui uma técnica chamada Pomodoro, né? Essa técnica consiste em você trabalhar 25 minutos intenso, intenso mesmo, e depois você fazer uma pausa de 5 minutos, tá? Essa é uma técnica validada, uma técnica muito recomendada, porque esse período de 25 minutos é um período bom para você ser produtivo, e aí você precisa de um período de descanso, e esses 5 minutos também é o suficiente para você fazer um descanso. E aí você pega e mais 25 minutos de forma intensa mesmo, mais 5 minutos ali para você poder descansar, já se foram 1 hora. Você que tem que cumprir horário, fazer 6 horas, 8 horas, é muito importante você desenvolver e trabalhar em cima dessa técnica Pomodoro, você vai ver que é importante. E você que trabalha de casa também, que tem muitas distrações, é importante, essa técnica aqui também vai te ajudar bastante, né? Trabalhar 25 minutos intensos, descansa 5, trabalha mais 25 intensos, né? Sem haver um amanhã, né? Mas para que você possa atingir os seus resultados lá. Faz parte da disciplina, tá? Então, essa técnica ela é excelente para manter a concentração por longos períodos, porque você mantém a concentração ali por 25 minutos, descansa 5 minutos, faz aquilo que você quer, vai no banheiro, toma uma água, checa suas mensagens, aí volta, mas tem que ser disciplinado para você cronometrar esse tempo, né? Não pode passar de 5 minutos, não pode querer trabalhar 25 minutos e folgar 25 minutos, porque até você voltar, até você pegar novamente na linha de concentração ali para você trabalhar, você já perdeu muita coisa. Então, a disciplina ela consiste nisso, de você fazer aquilo que precisa ser feito. Nós entramos no nosso terceiro passo aqui, que é eliminar as distrações. Como que eu faço para eliminar as distrações? Eu preciso identificar os seus gatilhos de distração, né? Os meus gatilhos. Pode ser as redes sociais, podem ser notificações, pode ser procrastinação. O meu celular, por exemplo, ele não fica nem no modo de vibração e nem no nem para toque. Ele fica 24 horas. Desde que eu comprei ele, eu coloquei ele ali no modo silencioso, ele não vibra, tá? Ele não vibra e ele não toca. Mas eu sempre estou respondendo assim que for possível. Mas é uma opção minha, tá? Para ele evitar muitas distrações. Então, quando eu coloco lá o modo de vibração, vibrou, aí eu quero olhar. Quando eu ativo as notificações, a notificação está lá, eu quero olhar. Então, para você evitar isso, né, você precisa identificar quais são esses gatilhos. E pode ser dessas notificações ou alguma coisa que está te levando ao processo de procrastinação, tá ok? Outra coisa é um ambiente controlado. Você precisa criar esse espaço físico livre de distração. Aqui, por exemplo, onde eu estou, a casa onde eu moro, ela tem 3 quartos e um dos quartos eu separei para fazer o meu escritório aqui, porque aqui eu tenho mais liberdade, é um espaço
que ele é livre de distração, é um espaço focado para o trabalho. Então, por isso que eu consigo criar meu cronograma de serviço, de horário, horário de trabalho, e eu trabalho na minha empresa como se eu estivesse trabalhando para alguém. Eu cumpro o horário dentro daquilo que eu faço. Claro que eu tenho os momentos que eu posso sair, que eu posso ir no mercado, que eu posso fazer uma coisa, mas tudo faz parte desse ambiente controlado. Por quê? Porque eu criei esse ambiente para mim. É importante você ter esse espaço. Se eu não me engano, na aula passada, o Douglas falou sobre isso, porque ele criou o espaço dele e ele deixou o espaço dele de uma forma atrativa e que ele tem acesso às coisas que ele precisa. Eu tenho o livro ali, tem a Bíblia, tenho isso, tem todos os recursos ali próximos para que aquele ambiente seja um ambiente livre de distração. E eu não estou falando que tem que ser um ambiente reservado igual é o meu aqui, tá? Não, às vezes você não tem isso. Mas é importante você criar esse espaço que seja livre de distração, que seja um ambiente propício para isso. Silenciar o WhatsApp, né, Marta, é importante. Tirar as notificações aí das mensagens faz uma diferença muito grande para você se tornar uma pessoa com mais foco e também ser mais produtivo, né? E outra coisa é desconectar-se digitalmente. Aí você precisa usar ferramentas para bloquear sites ou aplicativos durante seu trabalho. É importante você usar a tecnologia também ao seu favor para evitar as distrações. Gente, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas aqui, quem quer ser disciplinado, quem quer ter foco, vai precisar usar todos os recursos para poder manter o foco, para eliminar as distrações, para que possa haver uma produtividade. Isso faz parte da autoliderança, tá? Que é o nosso assunto principal aqui. E aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma integração entre a disciplina e o foco. E como esses dois conceitos aqui eles se completam? Primeiro, a disciplina ajuda você a começar e a manter a constância, porque nós precisamos ser constante, né? O foco, ele garante que você direcione os seus esforços para as prioridades certas. E aí, o que que acontece? O, o exemplo aqui, né? A disciplina é você estabelecer um hábito de estudar diariamente, por exemplo, às 20 horas, né? E aí, como que você vai conseguir isso dentro do foco? É dedicar uma hora de estudo sem ter opção. Então, poxa, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu vou dedicar para estudar às 20 horas, né? Você pode escolher o horário que você quiser, só um exemplo. Mas o que que você tem que fazer? Das 20 às 21, ou o horário que você estabeleceu, você vai se dedicar ao estudo, a estudar sem que você tenha as interrupções. Deixa o celular de lado, avisa as pessoas que estão na sua casa, olha, nesse horário aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu vou estar estudando, eu preciso estudar. Ah, todos os dias eu prefiro fazer as coisas a maior parte de manhã, né? Porque é o horário que eu tenho menos distração aqui, é o horário que né, as pessoas estão dormindo aqui em casa e tal, eu consigo ser muito mais produtivo. Você vai identificar, você vai entender qual é o horário melhor para você poder fazer isso. Uma coisa que você pode fazer, não sei se você já fizeram, mas se não fizeram, fica uma dica para você. Sabe quando você vai no hotel e aí o hotel você coloca uma etiquetinha na porta ali, não perturbe, não para limpeza e tal? Faz uma etiquetinha dessa e coloca ali. Eu falo, ó, quando eu tiver essa etiquetinha aqui, ninguém pode bater na porta, ninguém pode me chamar, ninguém pode interromper o que eu estou fazendo. Se não tiver etiquetinha, você pode bater na porta e aí eu vou ver se eu posso te atender naquele momento. É uma sugestão, tá? Você pode utilizar aí, você que gosta de criar algumas coisas, que daí você já combina com as pessoas da casa e eles vão saber, ó, tem uma etiquetinha aqui, não pode abrir. Mesma coisa que a rádio, né? Quando a rádio está no ar, ele acende a luzinha lá no ar e aí as pessoas não podem falar, não podem interromper porque o locutor ele está no ar. Faz algo parecido assim e avisa para todas as pessoas que fazem parte da sua família. Você vai ver que vai fazer uma diferença. E quais ferramentas práticas eu posso ter, né, para poder melhorar esse planejamento aí, para poder melhorar essa disciplina e esse foco? Primeira coisa, liste suas três principais metas da semana, tá? Eu já estou dando isso daqui como forma de tarefa para vocês, tá? Liste as três principais metas da sua semana. Depois, para cada meta, defina uma ação diária disciplinada e uma estratégia para você poder manter o foco. Então, para cada três
metas que você pegar ali, para cada meta dessa você vai definir uma ação diária disciplinada e uma estratégia para você poder manter o foco dentro daquilo que você quer. Você vai ver que você vai começar a atingir alguns resultados, tá? Aqui fica as verdadeiras tarefas para você, tá? Uma atividade aqui, uma atividade de autorrevisão. Faça uma reflexão aí sobre o que tem te impedido de ser disciplinado e focado, né? Faz essa análise aí, porque você sabe melhor do que ninguém o que está te tirando o foco, o que está te tirando a disciplina. E aí você vai identificar três hábitos ou distrações que prejudicam o seu desempenho, tá? E para cada um item desse, você vai escrever uma solução prática. Poxa, o que tá atrapalhando aqui? Quais são os hábitos que eu estou tendo que está prejudicando o meu desempenho? Por exemplo, poxa, eu estou passando muito tempo, né, no TikTok. Então você vai escrever lá, passando muito tempo no TikTok. Qual que vai ser a ação que você vai criar? Qual que é a solução prática para você não passar tanto tempo igual você está passando, por exemplo, nas redes sociais? O que que você precisa fazer? Não, eu vou definir horários para eu entrar nas redes sociais. Às vezes a gente faz isso com os filhos da gente, né? Ah, tem horário para você fazer isso, tem horário para você fazer aquilo. Por que que a gente não coloca horário para a gente também? Fica uma pergunta aí, né? Porque às vezes a gente precisa ter as mesmas regras que a gente coloca muitas vezes para os nossos filhos, né? Então escreva uma solução, o que que você vai fazer para poder alcançar esse objetivo. O outro é o teu planejamento de 7 dias, tá? Você vai estruturar essa semana, se você ainda não estruturou, vai definir horários fixos para suas ações prioritárias e vai eliminar pelo menos uma distração recorrente, tá? Pelo menos uma distração recorrente, você vai ter que eliminar essa semana e vai ter que fortalecer ela para ela se tornar um hábito, né? E aí eu fecho aqui falando que a disciplina e o foco não são dons, mas decisões. Então, cada escolha diária, elas constrói a versão mais forte e eficiente de você mesmo. Então, com foco, com disciplina, a gente consegue alcançar os nossos objetivos e consegue ter as nossas realizações. E eu abro para vocês aí para perguntas e compartilhamento. Tem alguém que acha que não é disciplinado? Eu, eu acho que eu preciso crescer nessa questão da disciplina, né? Porque junto com o foco, na verdade, né? Porque assim, eu inicio alguns projetos e às vezes eu não dou continuidade até atingir o resultado que eu quero. Às vezes eu atingo o resultado parcialmente e eu já começo a tirar o pé, né? E sem a disciplina, para o que eu sonho para minha vida, é impossível acontecer, né? Então, preciso ter um tempo aí para mim, realmente, para pensar sobre o que está causando essa falta de disciplina, traçar ali alguns degrauzinhos, né, algum planejamento, talvez até uma listinha de checklist mesmo, para que eu faça o que precisa ser feito. E é importante fazer essa reflexão, identificar o que está realmente roubando o seu tempo. Vamos colocar assim, né? Roubando o tempo ali, prejudicando nos resultados, e criar uma ação prática para eliminar essas distrações, para eliminar de vez esses ladrões de tempo, para que possa ser mais produtivo. É porque quando nós somos mais produtivos, nós atingimos melhor os nossos resultados. E querendo ou não, se você ainda não é medido pelos seus resultados, vai chegar um momento que você vai ser medido pelos seus resultados, tá? Vai chegar um momento. Então, Sim, temos que ter essa disciplina para poder atingir os resultados. sim, verdade. Alguém mais? Meu Nil, eu acho que eu sou bastante disciplinada. Eu preciso é, rever meus dias, as minhas atitudes, para me ver aonde que eu tô errando. Se tem como arrumar, vou consertar, né? Exato.
Tem que fazer essa reflexão também. O Valdeci falou aqui, né, que ele começa as coisas, né, e não termina, né, por falta de disciplina, né? Então, são pontos interessantes também, né? Entender o porquê que, de repente, eu não estou conseguindo concluir aquilo que eu estou começando, né? Por que que eu estou deixando aquilo pelo meio? Eu estou deixando pelo meio porque realmente não é interessante, porque não faz sentido, ou eu estou deixando porque eu só me contento com começar as coisas. E às vezes não tenho a motivação, não tenho o foco, não tenho a disciplina ali para poder continuar. E aí eu tenho que ver o porquê que eu não estou continuando. Então, se está se repetindo, é interessante manter esse foco, né? Fazer essa lista aí e identificar quais são, o que tá interferindo nisso. A gente pode até fazer aí de forma, em reunião, depois de forma individual também, se vocês quiserem. Marque o horário de vocês, me procurem e a gente vai identificando aí algumas coisas. Para a gente ter mais tempo, Aqui né? já se acaba o jogo. Oi? Isso acontece comigo, Nil. Tudo eu começo e não termino. Com tudo, assim, é incrível. E aí eu tento. Você falando das redes sociais, e realmente eu tenho que. Eu até pensei em desativar tudo. Aí, Eu vi, aí é uma você medida começa. radical, né? Aí você tem que chegar quando você chegar Nossa, no mas extremo. é porque você começa. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui nas redes sociais que o Douglas pede. Quando eu vejo, já tô dentro do Instagram, vendo. E eu falo, gente, o que é isso? Não. Aí eu vou e saio de novo. Ou eu tenho que estudar para outra escola. E aí eu tenho que estudar pelo telefone. Aí eu termino os testes. Aí eu faço, eu vou descansar 5 minutos. Nesse descansar 5 minutos, eu tô lá no Instagram, descansando. Quando eu vi, já passou 3 horas. E eu falo assim, gente, não, não é possível, não é possível.